O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Querida Irmandade, nesta noite, rendo graças a Deus, primeiro pelo rico dom de vida eterna em glória, que o Senhor concede à minha alma, se tão somente for um filho firme e fiel à sua palavra. Tenho a certeza que com os santos herdaremos a coroa da vida eterna. Na presença de Deus, sou grato a Deus pela esposa, pelos filhos, pelas lutas e por tudo que o Senhor tem feito passar, principalmente por ter reservado e ter concedido esse dom de conhecer o seu nome e escrever nosso nome no livro da vida. Queridos irmãos, ao sair de Angola, da minha nação, fui portador das saudações nas regiões onde Deus dá graça de atender, da Central, aí em Luanda, de Malange, de Viana, e desejo levar as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Queridos irmãos, muitas são as obras e também muitas são as maravilhas, mas agradeço a Deus que muitas vezes os nossos planos são uns e os planos de Deus são outros. O ano passado, por um movimento de Deus, alguns irmãos daqui de São Paulo e de Curitiba foram na nossa nação e Deus deu a graça de fazerem uma construção. E por essa construção começou um movimento santo. O pastor de uma igreja, passeando, olhou para aquela construção e marcou um encontro conosco. E tínhamos uma viagem para lá e aquele pastor dizia que queria conversar conosco. Irmão, mas devido a alguma enfermidade chegamos tarde e, muito resumidamente, chegamos muito tarde, não deu para conversar com aquele pastor. Porém falamos assim: fica aqui, senta no banco da frente e nós vamos presidir o culto. E assim foi presidido o culto de Santo Batismo. Devido à necessidade da distância, depois do batismo, fez-se já o serviço de Santa Ceia. E quando terminou, aquele pastor veio ter conosco e quando perguntamos para ele o que desejava, e ele dizia que não precisava mais de explicação nenhuma, porque Deus lhe esclarecia a verdade e que a ira era o caminho da verdade. Irmão, muito resumidamente, aquele pastor obedeceu, ele e a esposa, e foi para sua terra. Aí começou um movimento. O Senhor do povo daquele pastor chamou 59 almas. Queridos irmãos, e aquele pastor desvinculou-se do seu meio e vieram outros pastores à procura dele. E ele dizia que já não queria mais, porém mandou-me chamar que é para me conversar com os outros pastores. Mas eu fui no atendimento de um outro batismo e estava enfermo. E nesse batismo também o Senhor chamou 15 almas do mesmo povo. Queridos irmãos, e assim aqueles dois pastores vieram para Luanda e obedeceram a palavra de Deus. E eles foram para suas terras. Irmãos,
E assim, onde eles foram para as suas terras, começaram a trabalhar. E 2 semanas antes de vir, nosso conservo, o irmão Moraes, foi para lá, e daqueles 2 pastores do povo que estavam naquela igreja, o Senhor chamou 100 almas, irmão. Então, queridos irmãos, e aquele outro pastor que agora é nosso irmão, chamou-nos também, irmão Mendes, aqui tem mais almas para batizar. E nós fomos lá fazer então aquele serviço do batismo. Irmão, coisa linda eu vi naquele batismo, porque quando os corações estão duros, muitas vezes temos que pregar, anunciar, mas irmãos, naquele batismo não foi preciso pregar, porque as almas foi que nem no tempo que Noé fez a arca, as almas, os animais encaminhavam-se direito para lá. Irmão, não era preciso exortar, as almas vinham, e nesse dia o Senhor chamou 28 almas. Depois daquelas 28 almas nós começamos a exortar, mas mais ninguém saiu. E assim, esse foi o nosso plano. Agora tenho a viagem marcada para o Brasil, segunda-feira. Então, esse sábado, falta-me uma semana, tenho que despedir a Irmandade de Luanda. Irmãos, saímos de Malange, 450 quilômetros. Ao pormos o pé na nossa casa, o telefone toca. Irmão Mendes, 3 jovens dizem não aguentam a aflição. Estavam naquele batismo e precisam que o irmão Mendes volta. Glória ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos, Deus já deu a graça de nós também passar a aflição por não obedecer um serviço de batismo, e nós dissemos vamos voltar. Irmão, nós voltamos, e em vez de 3 o Senhor chamou mais 9 almas, irmão. Completou 37 almas, irmão. Irmão, se formos a fazer as contas, do povo desse pastor já passam 100 almas que o Senhor chamou, e estamos aqui desfrutando das maravilhas e da benção de Deus na nossa vida. Queridos irmãos, agradeço a Deus que os anos de 2014, 15 e uma parte do ano de 2016 eu fiz aí um serviço. E neste serviço aquela pessoa não pagou nenhum, ou aquela entidade não deu nenhum valor para mim. E quando o tempo foi passando, e muitas vezes eu lembrava, e o coração dizia uma coisa: olha, você pode castigar eles estão na tua mão, porque você tem todos os acessos no sistema dele. Daqui do teu banco bloqueias os sistemas dele e vão ver que eles vão te procurar. Mas o Senhor nunca me deu a força de fazer essa prática. E assim, muitas vezes pensava, vinha aflição, vinha outra coisa, mas nada tomei essa decisão. Agradeço a Deus, queridos irmãos, a crise praticamente mundial, e nós ficamos de uma forma muito apertada. E eu pensava e dispensava. Quando foi em fevereiro que eu cheguei em Angola, aquela firma telefonou para mim e dizia que precisa de um trabalho. E eu disse para ele: mas vocês nunca me pagaram e precisam desse trabalho? Nunca te pagaram, afinal, olha, vou ver isso com o gerente, mas precisamos desse trabalho urgente. E assim o Senhor deu a graça de fazer aquele trabalho, e aí o Senhor me fez esquecer. Um dia antes de fazer essa viagem, abri o computador, fui ver a minha conta, agradeço a Deus que estava lá aquele valor, bendito o nome santo do Senhor. E eu estou aqui para glorificar a Deus por essa obra, esse movimento que Deus fez nessa parte. E agradeço a Deus, queridos irmãos, são muitas obras, muitas maravilhas, mas temos aqui outros servos de Deus que também temos esse prazer e esse privilégio de ouvir as obras, porque quando nós chegamos na nossa terra,
aleluia, o que nós transmitimos são as obras, a alegria da Irmandade, o amor da querida Irmandade. Então é esse movimento que nós levamos e transmitimos no nosso país. Rogo da Irmandade oração, saindo de Angola, deixei as minhas 2 filhinhas enfermas, mas sei que a oração do justo pode muito dos seus efeitos. Assim sou grato a Deus por essa força, por essa preparação. Rogo da Irmandade mais uma vez oração, nas minhas humildes orações. Sempre que o Senhor trazer, apresentarei todos vós. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado.